Essa primeira aula, a partir de hoje, então, a gente vai estar falando sobre um novo tema, tabela periódica. A gente vai estar conhecendo um pouquinho mais sobre a grande amiga dos químicos. Sem ela, a gente não consegue estudar praticamente nada. Então, a partir de agora, a gente vai aprofundar um pouco mais e conhecer essa nossa nova amiga, a tabela periódica. Fala galera do canal Vamos Falar sobre Física, eu sou o professor Denis e aqui nós vamos falar sobre Química. Na aula de hoje, a partir de agora, nas próximas aulas, a gente vai estar conhecendo então tabela periódica, nossa melhor amiga dos químicos. Através dela, a gente consegue conhecer e entender melhor sobre os elementos químicos. A necessidade de existir uma tabela periódica surgiu a partir do momento que começou a conhecer-se vários elementos químicos. Então, à medida que depois lá dos modelinhos atômicos, se conheceu a estrutura do átomo, percebeu que existiam vários átomos diferentes de vários elementos químicos diferentes. À medida que os elementos químicos foram sendo conhecidos, que novos elementos foram sendo descobertos, surgiu a necessidade, então, de caracterizar, de colocar esses elementos em uma tabela, de tabelar esses elementos, de modo que o seu estudo se tornasse mais viável. Então, no final do século XIX, um cara chamado Ivanovich Mendeleev, ou Dmitry Ivanovich Mendeleev, conhecido como Mendeleev, ele foi o primeiro cara, também conhecido como o pai da tabela periódica, porque foi o primeiro cara a dispor esses elementos em uma tabela, a tabelar esses elementos, a colocar eles ali em uma ordem, em uma disposição. O primeiro método que ele utilizou, ainda não se conheciam todos os elementos que nós temos até hoje, o primeiro método que ele utilizou foi o de massa atômica, ordem crescente de massa atômica ou de peso atômico. Então, quanto mais pesado era o átomo, ia para o final da tabela. Foi colocando, na verdade, em uma sequência numérica de massa atômica. Bem simples, bem tranquilo. Depois, com o tempo, já no século XX, o Moseley, um outro cientista que começou a estudar esses elementos químicos, resolveu atribuir o número atômico para esses elementos, que é o que a gente conhece hoje. Inclusive, a gente utiliza na química o símbolo Z para o número atômico. E ele dispôs, então, os elementos, em vez de massa atômica, como o Mendeleev tinha colocado, ele dispôs por número atômico. Então, ordem crescente de número atômico, desde o número 1 até o número que era conhecido na época. E sempre na ordem sequente, 1, 2, 3 e assim por diante. A partir desse estudo, inclusive, esse é o modelo que a gente tem até hoje, ordem crescente de número atômico. Se a gente olhar a tabelinha periódica aí, vai estar em ordem crescente de número atômico. Então, a partir dos estudos, foi conhecendo também algumas características periódicas de alguns elementos químicos. Então, algumas características que se repetiam ao longo do número atômico dos elementos. Algumas semelhanças entre esses elementos químicos. E aí surgiu a estrutura que a gente conhece hoje da tabelinha periódica. Na verdade, essa estrutura ela é dividida entre as linhazinhas. A tabela é como se fosse um grande retângulo dividido por linhas e por colunas. Essas linhas foram chamadas de períodos. Então, o Moseley e outros cientistas que evoluíram a tabela determinaram que os elementos que apresentavam semelhanças entre si ou características semelhantes deveriam ficar na mesma linha. À medida que essas características mudassem, eles passavam para uma linha subsequente, ou seja, para um novo período. E assim por diante, até os elementos conhecidos. E também as colunas, que nós chamamos na química de grupos ou famílias. Os elementos que apresentavam características semelhantes ficavam sempre nos mesmos grupos ou nas mesmas famílias. E à medida que as características mudassem, eles passavam para um novo grupo. E assim a gente tem a tabela periódica atual, que apresenta, então, 18 colunas, que nós chamamos de 18 grupos ou 18 famílias,
Então, número sequente de 1 ao 18, inclusive é um detalhe, a IUPAC, que é a União Internacional de Química Pura e Aplicada, recomenda a numeração de 1 a 18. Às vezes você vai pegar uma tabelinha periódica que vai ter lá número A e B, 1A, 1B, 2A, 2B, das famílias, dos grupos. A IUPAC indica o número sequente de 1 a 18. Então, esse é o modelo recomendado, tá? Então, famílias ou grupos de 1 a 18, ou seja, 18 grupos, e os períodos, que são as linhas, 7 períodos. Por que só 7? Porque a quantidade de elementos químicos que nós conhecemos até hoje chega até o 7º período. À medida que novos elementos forem descobertos ou sintetizados em laboratórios, surgir a necessidade de mais um período, vai entrar então o 8º período. Ainda não chegamos nesse ponto. Bom, esses grupos, alguns deles, essas famílias, né, algumas delas recebem alguns nomes característicos. Então vamos lá. A primeira família, o primeiro grupo, o grupo número 1, é chamado de metais alcalinos. O grupo número 2, metais alcalinos terrosos. Aí a gente pula lá para o grupo número 13, chamado família do boro. Olha o detalhe interessante, o boro é o primeiro elementozinho da família 13. Então ela é chamada de família do boro. O 14 é a família do carbono. O carbono é o primeiro elemento da família 14. Então ela é chamada de família do carbono. A 15, família do nitrogênio, que também é o primeiro elemento da família 15 ou do grupo 15. O 16, o 17 e o 18 recebem também alguns nomes específicos. Então vamos lá. 16 são chamados de calcogênios. 17, os halogênios. E o 18, que são os gases nobres. Esses são os grupos especiais que recebem nomes especiais, nomes característicos. Os demais grupos não recebem nenhum tipo de nome. Então, do 3 até o 12 não tem nenhum nome específico. É só grupo ou família 3, 4, 5, até o 12. Também, através de alguns estudos, descobriu-se que dos elementos 57 até o 71 apresentavam características muito semelhantes. O elemento 57 é o lantânio. Então eles foram caracterizados ou chamados de série dos lantanídeos, porque eles apresentam características muito semelhantes e ficam todos dentro de um mesmo grupo. E assim também dos elementos 89 ao 103. O elemento 89 é o actínio. Então, do 89 ao 103, por apresentarem características muito semelhantes também, muito próximas, foram chamados de actinídeos, ou série dos actinídeos. E eles também têm que ficar no mesmo grupo, na mesma família, por serem muito semelhantes entre si. Esses dois grupos, actinídeos e lantanídeos, nós chamamos de terras raras. Por hoje a gente fica aqui, a gente vai dar continuidade ainda nessa tabela periódica, tem mais coisa para a gente ver sobre ela. Então, só para a gente entender, Mendeleev foi o pai da tabela periódica, só para revisar. Moseley evoluiu e colocou ela em ordem crescente de número atômico. Dispôs os grupos ou famílias e os períodos, a estrutura da tabela periódica como a gente conhece hoje. Caracterizou alguns grupos especiais que recebem alguns nomes característicos e caracterizou também as terras raras, que são os actinídeos e os lantanídeos. É isso aí, galera. Obrigado por quem acompanhou até aqui, quem assistiu a aula de aí. Continua seguindo a gente no canal aí, compartilha com os colegas, com os amigos. Se tiver dúvida, deixa aí nos comentários. Assiste as outras aulas do canal. E é isso, aguardo vocês na próxima aula. Vamos falar sobre